Hoje é terça-feira, dia 21 de julho, e está começando o Multiplix Notícias Noite, trazendo as principais informações da região serrana do Rio de Janeiro. Nova Friburgo está na bandeira vermelha para a Covid-19. Isso significa que a taxa de ocupação dos leitos UTIs do município está alta e que o comércio não essencial precisa ficar fechado nesta semana. As atividades econômicas da cidade foram liberadas no dia 3 de julho, mas desde ontem tiveram que ser paralisadas. Para o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola do município, essa é uma situação que podia ser revertida pelo Executivo. Estamos bastante decepcionados com a introdução da bandeira vermelha pela Prefeitura Municipal, pois os parâmetros que ela usou para isso, baseado no número de UTI, poderia ser tranquilamente resolvido se aumentasse o número de UTI, que ela alega que tem, que era questão de virar só uma chave para colocar mais 8 leitos em funcionamento. Recebemos, a própria Prefeitura brigou inclusive por isso na Justiça, 29 respiradores. Depois recebemos mais 10 respiradores do Ministério da Saúde e nenhum leito foi aumentado nesse período. Em nota, a Prefeitura informou que os leitos UTI são regulados pelo Estado e que isto significa que, se há leitos vazios, o hospital pode receber pacientes de fora. Por outro lado, se o Raul Sertan não tiver vagas na UTI, também pode ser feita a regulação e mandar os pacientes para unidades de fora. O Executivo disse ainda que a ampliação de leitos UTIs no Raul Sertan não depende somente dos equipamentos, mas também de insumos e medicamentos que estão em falta em todo o país, assim como o pessoal, uma vez que os profissionais que atuam na linha de frente estão adoecendo por conta do vírus. Por fim, a Prefeitura disse que com a liberação da economia, cresce também o número de assistência por acidentes e doenças diversas e que a ampliação do espaço de atendimento à Covid reduziria mais o espaço dos atendimentos corriqueiros. O INSS está desde a semana passada entrando em contato com os segurados que precisam cumprir exigências. O contato é feito por meio de ligações da Central 135 ou por mensagens de texto. Quem for notificado sobre a pendência no requerimento deverá enviar a documentação pelo aplicativo Meu INSS. O Instituto alerta também para golpes que vêm acontecendo. Segundo o órgão, alguns segurados estão recebendo ligações de pessoas que se passam por atendentes e solicitam dados pessoais ou o número do benefício. O INSS diz que não pede esse tipo de informação ao entrar em contato com o beneficiário. Então, caso isso ocorra, não forneça seus dados pessoais. A insônia é um problema que atinge muitas pessoas e pode trazer diversas consequências para o seu dia a dia, como alterações de humor, irritabilidade e ansiedade. Com as incertezas da pandemia, esse problema tem atingido um número ainda maior da população. Veja como tentar evitar a insônia e melhorar a qualidade do sono. Medo, incertezas, mudanças na rotina, dúvidas em relação ao futuro. Tudo isso tem mexido com o emocional de muita gente durante a pandemia. O Marcelo, por exemplo, vem lutando contra a insônia. Meus problemas de sono começaram após a pandemia, né? Eu durmo preocupado demais. Minha responsabilidade no trabalho aumentou. Eu tive um aumento de carga de trabalho, porque do meu setor só eu que fiquei durante a pandemia trabalhando. Mesmo tentando se distrair no tempo livre, as preocupações nunca param. Também me preocupa muito eu voltar para casa e trazer a doença para dentro de casa. Os problemas com insônia são mais comuns do que a gente imagina. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem com o distúrbio e cerca de 30 a 40% da população ainda vão sofrer com a insônia em alguma fase da vida. Segundo o neurologista Fábio Fernandes, uma das principais causas para a insônia durante esse período é a mudança da rotina. Porque ao começar a trabalhar em casa, a gente não tem uma rotina de que acorda, se arruma, sai para trabalhar. A gente fica dentro de casa, então a gente tende a ter períodos maiores de descanso, começa a usar a cama para trabalhar. Isso é um perigo, porque as pessoas começam a misturar o local de descanso com o local de trabalho. O excesso de tecnologia pode agravar o problema. Celular, tablet, televisão,
Eles emitem uma luz azul que atingem a nossa glândula pineal através da nossa visão. Essa luz, ao chegar lá, ela estimula o nosso cérebro, deixando nosso cérebro ativo, sem vontade de dormir. A insônia ainda pode desenvolver outros tipos de problemas, como alterações de humor, dificuldades de memória e concentração, intolerância, irritabilidade e ansiedade. Para evitar a insônia e ter uma melhor qualidade de sono, o neurologista dá algumas dicas. Escolher um horário para dormir, ter uma rotina para dormir. Não importa muito se você quer dormir meia-noite, 1h da manhã, 11 da noite. O ideal é que você tenha uma rotina sempre. Se você for dormir meia-noite, você sempre tenta dormir meia-noite. Não tenta prolongar esse horário. Não ter muitas luzes, não ter muito barulho, não ter muitas distrações dentro do seu quarto. Evitar comer comidas pesadas, comidas condimentadas, comidas com frituras, refrigerantes. A gente tem que mudar a nossa rotina para poder dormir bem. Foram liberadas mais 3 linhas de ônibus intermunicipais em Teresópolis. Os 3 novos destinos em operação são Teresópolis-Magé, Teresópolis-Guapimirim e Teresópolis-Niterói. Desde o começo de junho, o município já contava com as linhas Rio de Janeiro, Castelo e Barra da Tijuca. Para embarcar, o passageiro precisa preencher o aplicativo Minha Saúde, utilizado para identificar os casos suspeitos do novo coronavírus. Caso haja indicativo de confirmação ou suspeita da Covid-19 pelo aplicativo ou temperatura corporal acima dos 37 graus, o passageiro não poderá entrar no ônibus. As empresas devem também respeitar o limite de 50% de sua capacidade total, disponibilizar álcool em gel e todos os passageiros devem utilizar máscara durante todo o percurso. Vamos falar sobre arte. Uma artista plástica carioca que escolheu Nova Friburgo para morar utiliza como matéria-prima de suas obras as pedras. Pois é, essa é uma técnica que ela herdou da avó. A repórter Maiara Gaixin e o cinegrafista Warley Freeman foram conhecer um pouquinho dessa história e você confere o resultado agora. Parecem pinturas, mas são quadros feitos apenas com pedras. Isso mesmo, desde pequena, Estela Svetlana se dedica à arte. São pedras de vários tipos, formas e tamanhos. Pó de pedra das mais diversas cores. Usando poucas ferramentas e muitas pitadas de talento, Estela cria grandes obras. E todo esse talento foi herdado da avó dela, a artista russa Galia Bulatkin. Eu achava super bonito, né? Ela se dedicava muito a isso e eu achei assim empolgante, né, o trabalho com as pedras. Meu primeiro quadrinho, inclusive, eu fiz com pedra brita, porque ela não deixava usar as pedrinhas dela, né, que naquele tempo eram pedrinhas semi-preciosas, né? São pedras muito coloridas. Eu ficava encantada com aquilo e sempre gostei de criar formas, né, e fazer coisas assim boas para o visual. Algumas obras da avó, que ficam expostas na casa dela no bairro Cônego, em Nova Friburgo, servem de inspiração. Formada em odontologia, ela pôde dar mais atenção à arte depois que se aposentou. Agora, durante a pandemia, Estela dedicou seu tempo a criar quadros que retratam a natureza, como esse aqui, por exemplo. A obra levou cerca de 3 meses para ficar pronta e levou o nome de A Vida Lá Fora. Agora, durante a quarentena, eu fiz muito serra, né? Árvores, serra, paisagens, de acordo com o dia. Então, eu ia idealizando, eu não tirei de nenhum postal de nada, foi de uma ideia. Grande parte do material usado para fazer as obras foi deixada pela avó. Ela estava desenvolvendo muito trabalho, e depois, como ela ficou doente, ainda ficou bastante material dela. Basicamente, o que eu necessito é a base, onde eu vou desenvolver a minha obra, e a cola. O restante eu vou desenvolvendo. Algumas coisas mais geométricas eu uso materiais odontológicos para poder fazer o corte, tudo, né? O bisel, às vezes determinadas linhas, mas a maioria são com alicates. Eu procuro preservar a natureza da pedra. Além dos quadros, ela usa as pedras para desenvolver outras peças decorativas.
Criatividade é o que não falta. Sobre uma possível exposição depois da pandemia, a artista disse que ainda está pensando no assunto. E a gente fica aqui torcendo para apreciar essas raridades bem de pertinho. Eu penso em fazer um trabalho que agrade, que eu fique feliz e que as pessoas fiquem felizes, porque o mundo está precisando ver coisas boas, né? E vou desenvolvendo esse trabalho com muito carinho, né? Que bacana, né? Quanta criatividade e talento. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Eu espero você amanhã às 18 horas. Uma boa noite e até lá!